Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou Beatriz e aqui a gente fala sobre desenvolvimento feminino, amadurecimento, autoestima. O nosso tema de hoje é como não ter medo do que as pessoas vão pensar sobre mim. Primeiro, eu quero começar fazendo com que a gente entenda e reflita por que a gente sente tanto medo do que as pessoas vão pensar da gente. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente a vida inteira sente medo do que as pessoas vão pensar, mas acho que muitas pessoas nunca refletiram de fato por que a gente sente esse medo. Lá no fundo a gente sabe, né, que é o medo de ser julgado. A gente tem muito medo de ser julgada pelas pessoas. Principalmente nós mulheres, a gente tem medo de ser julgado até pela nossa roupa, né? Pelo nosso cabelo, pelas nossas escolhas. Na verdade, é uma vontade, é uma necessidade de preservar a nossa imagem. Falando pelo âmbito de comportamento, de personalidade, assim, por exemplo, quando você vai conhecer uma pessoa nova, a gente tem medo de passar uma imagem assim, o assado. Eu tenho medo de parecer que eu sou assim. Tenho medo de parecer que eu sou arrogante, eu tenho medo de parecer que eu sou carente, eu tenho medo de parecer chata. A gente tem esse medo de parecer, a gente tem essa vontade, essa necessidade de preservar a nossa imagem, de não parecer que nós temos defeitos e de parecer que nós somos perfeitas. Se a gente for mais a fundo, a gente se pergunta, por que a gente tem medo de ser julgada? Principalmente nós mulheres, por que a gente tem tanto medo que as pessoas julguem a gente? Nós não somos perfeitas. Nós não somos a Barbie. Eu acho que até a Barbie tinha os defeitos, né? Mas nós não somos perfeitas. Nós vamos desapontar as pessoas. As pessoas sempre vão pensar algo sobre a gente. Sempre vão ter uma ideia sobre a gente. Não adianta querer burlar isso. O que de pior pode acontecer se uma pessoa pensar uma coisa ruim sobre a gente? Será que a gente deve mesmo se preocupar com o que as pessoas pensam sobre a gente? É muito importante a gente entender, a gente enxergar que as pessoas não estão nem aí pra gente. As pessoas não estão olhando pra gente o tempo inteiro, as pessoas não estão pensando sobre a gente o tempo inteiro. Uma vez eu tava muito preocupada, assim, eu ia sair, e eu tava muito preocupada com a minha roupa. Eu pensei, o que será que as pessoas vão pensar sobre isso? Eu não lembro qual era, assim, a minha preocupação com aquela roupa, sabe? Ou era com um sapato, alguma coisa assim. E aí o meu marido, ele falou assim, ô Bia, as pessoas não estão nem aí pra você. Você não é o centro do mundo. Gente, quando ele falou isso, assim, a minha ficha caiu, sabe? Eu nunca tinha ouvido isso, eu sei que é duro a gente ouvir isso, né? Eu nunca tinha ouvido isso de ninguém. Porque é pelo contrário, né? A gente cresce, ainda mais quando nós somos crianças, né? Na nossa infância, a gente cresce ouvindo dos nossos pais, da nossa família, que nós somos especiais, que todo mundo ama a gente. É como se o mundo girasse ao nosso redor. Ainda mais quando nós somos pequenininhos, né, criança? Depois que a gente cresce, essas coisas mudam, né? Só que a gente ainda cresce com essa mentalidade de que as pessoas que nós somos muito especiais, que nós somos muito importantes, e as pessoas estão pensando sobre a gente o tempo inteiro, sendo que na verdade elas não estão. Sendo que na verdade cada um tá cuidando da sua própria vida. As pessoas não têm tempo suficiente para pensar sobre a sua blusa, sobre o seu sapato, sobre a sua maquiagem. E eu fiquei assim, achei meio duro na hora, mas a ficha caiu, sabe? E gente, é libertador. Quando você entende isso, que você não é o centro das atenções, que você não é o centro do mundo, que você não é uma Barbie, que não vai ter paparazzi na rua, que as pessoas não estão prestando atenção na sua roupa, ou depois que elas vão pra casa, não vão dormir pensando na sua roupa. Depois que você entende isso, que isso não é verdade, é libertador, porque você não fica mais pensando no que as pessoas vão pensar sobre você, sabe? Elas podem até pensar por 1 minuto, por 2 minutos, mas
comparada ao tempo de vida delas, ao tempo do que elas estão, da vida que elas estão vivendo, da correria do dia delas, elas não vão ficar o dia inteiro pensando em você, elas não vão para casa depois da festa pensando na cor do seu sapato. Elas não vão nem lembrar da cor do seu sapato. Gente, se a pessoa for uma pessoa que lembra, se for uma pessoa que pensa em você muito mais que 5 minutos, ela é uma desocupada. Ela não tem o que fazer. E aí ela não é melhor que você. Mas, Bia, no meu caso, não é sobre pessoas do meu convívio. No meu caso, eu tenho, sei lá, uma reunião importante, um jantar sei lá, com a minha equipe, com o meu chefe, vou conhecer o meu trabalho, enfim. E eu tenho medo do que eles podem pensar sobre mim, porque isso vai impactar na minha vida, pode impactar na minha carreira. Gente, aí é outra história. Aí é muito mais você causar uma boa impressão, né? Tudo bem você dar importância, não tem problema, vai ser normal você ficar um pouco ansiosa, um pouco preocupada. Vai ser normal, talvez, você gastar mais tempo, mais energia para ver o que você vai usar no dia, como é que você vai estar, sobre o que você pode falar, né? Você se preparar de fato, não tem problema. Quando isso realmente vai te trazer frutos, vai, de alguma forma, impactar na sua vida. E não quando é só uma mera imaturidade de que, ai meu Deus, ninguém pode pensar que eu sou uma pessoa assim ou assado. Que eu não sou uma pessoa que entende de moda, ou que... Será o que eles vão achar do meu cabelo, da cor do meu batom? Por que não se preocupar tanto com o que pensam sobre mim é importante? Por que é tão importante a gente se libertar disso? Quando a gente entra nessa bitolação de que, ai meu Deus, o que será que fulano tá pensando de mim? O tempo inteiro, quando a gente entra nessa bitolação o tempo inteiro, a gente cai na necessidade de fazerem com que todas as pessoas pensem bem da gente e não mal. E isso é fora de cogitação. É puro engano. Esse pensamento de que eu preciso fazer de tudo para ser aceita, para ter um lugar no pensamento da pessoa como uma pessoa boa, como uma pessoa digna, como uma pessoa merecedora, como uma pessoa que sou inteligente, como uma pessoa bonita, enfim. Quando a gente entra nessa bitolação, a gente acaba caindo na necessidade de querer que todo mundo pense que nós somos princesas, que nós somos perfeitas. E, gente, isso é um engano, porque nós não somos perfeitas. Nós temos defeitos, nós vamos decepcionar as pessoas. Se você não decepcionar a pessoa pela cor da sua blusa, você vai decepcionar por alguma coisa que você vai falar. Às vezes por uma opinião contrária que a pessoa tenha e acabe ali surgindo, você acabe falando, sabe? Ou às vezes por um gesto que você faz que a pessoa acha estranho ou que seja. Você não vai ter um roteiro para você seguir que não desagrade as pessoas. Não existe isso, não existe uma fórmula mágica. Outra coisa, a gente não consegue controlar o que as pessoas pensam sobre a gente. A gente não tem a chavinha ali do pensamento delas para entrar lá e revirar as coisas e deixar organizado para que a pessoa goste da gente, independente de qualquer coisa. A gente não tem controle sobre o que as pessoas pensam sobre a gente. Achar que a gente pode controlar isso, colocando uma roupa que agrade, tendo um vocabulário que agrade, tendo um tipo de cabelo que a gente acha que agrade, não é suficiente. A gente não consegue controlar o pensamento de ninguém. A gente não consegue controlar o que as pessoas pensam sobre a gente. E você não precisa. Você não precisa. Você não precisa agradar todo mundo. As pessoas não são obrigadas a pensarem bem de você o tempo inteiro. As pessoas não são obrigadas a acharem que você é uma princesa da Disney, porque você não é. Bem que a gente queria ser, né? Mas a gente não é. Nós somos meras mortais, a gente não é a Barbie, gente. A gente não é a Pocahontas. Bem que eu queria ser. E depois que você cair nessa necessidade de controlar o pensamento das pessoas, de controlar o que as pessoas pensam sobre você, você vai cair na necessidade de querer agradar todo mundo e aí ferrou. E aí ferrou porque você não tem mais personalidade, você não tem mais vontade própria, você não tem mais gostos. Você vai
pela onda dos outros. Você faz o que as pessoas querem que você faça. Você toma decisões na sua vida baseada nas outras pessoas e não em você. Quando você se der conta, a sua faculdade quem escolheu foi seus pais. Você não sai da casa dos pais porque você tem medo do que eles vão pensar, que você se rebelou, porque você não ama mais eles, porque você não gosta de morar com eles. Você não muda de trabalho porque, o que vão pensar de mim, né? Não, eu sou advogada, mas eu quero vender bolo. Mas o que vão pensar de mim, né? Eu não posso fazer isso. Eu não posso largar o meu... Eu fiz faculdade, eu fiz anos de faculdade, eu não posso largar agora pra fazer bolo, pra vender bolo, pra ser confeiteira, porque é o meu sonho, porque as pessoas vão pensar o quê de mim? O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar? Você não segue os seus sonhos. Você nunca consegue chegar lá onde você quer chegar. Você não traça seus objetivos quando você tem como bússola a vontade das pessoas, o agrado das pessoas. Você não traça a sua própria rota. Você vive a sua vida de acordo com o que as pessoas querem. Com o que as pessoas... Será que você aceita se eu mudar de trabalho? Será que a minha mãe vai me julgar? Será que meu pai vai me julgar se eu disser que quero sair de casa? Óbvio que eu não tô falando de uma pessoa, de uma adolescente, né, gente? Mas se você é adulta, se você tem capacidade de ir atrás dos seus objetivos e fazer a sua vida acontecer, você não pode cair nessa armadilha de agradar as pessoas, porque, mas Bia, é muito simples, porque eu não faço isso, eu só fico com medo, por exemplo, do que as pessoas vão pensar da roupa que eu tô usando na festa, ou do sapato que eu fui. Não são escolhas de uma vida inteira. Geralmente, quem se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar, elas se preocupam até mesmo em escolhas da vida, em escolhas importantes, escolhas que mudariam a sua vida para sempre, que melhorariam, talvez, a sua vida para sempre. Eu não tô dizendo aqui, gente, que a gente deve fazer as coisas mesmo e dane-se o que vão pensar, eu não devo nada para ninguém paga as minhas contas. Não quero dizer isso. Isso quer dizer que você não pode ter opiniões de outras pessoas que você confia, que você ama? Não, isso não quer dizer isso. Você pode conversar com o seu marido, você pode conversar com o seu pai, você pode conversar com o seu amigo, com o seu irmão, com a sua amiga e perguntar e querer opinião, sim, não tem problema. Só que fazer da opinião das pessoas, fazer do que as pessoas pensam a sua rota, o seu roteiro, a sua trajetória, isso não faz sentido. Porque no final você está vivendo a vida deles. É um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe, aí um pouquinho lá do namorado, um pouquinho da amiga. E os seus desejos, seus sonhos? E a roupa que você quer colocar? E a roupa que você se sente bonita, que você se sente bem, você não vai colocar porque as pessoas vão pensar alguma coisa de você? Você não precisa ter medo de desapontar os outros, porque você vai desapontar. Você pode ser a filha perfeita. Você pode ter feito de tudo pelos seus pais. Você pode ter sacrificado os seus sonhos, a sua vida, os seus objetivos pelos seus pais, pela sua família, pela sociedade, pelo pessoal do seu trabalho, não importa. Você pode ter sacrificado, mas você vai chegar um momento que você vai desapontar as pessoas. Isso é certo. Parar de se preocupar com o que as pessoas pensam o tempo inteiro te dá a liberdade de traçar a sua própria rota, de determinar para onde vai a sua vida, para que lado vai a sua vida. E eu falo isso pra mim também. Tô aqui gravando o vídeo, vocês não acham que antes de gravar eu fiquei pensando, mas o que vão pensar? Vocês não acham que eu fiquei com medo, eu senti medo de ser julgada? É óbvio que eu senti, gente. A saída é a gente fazer com medo mesmo, fazer com vergonha, fazer com medo do que vão pensar, faz. Então, por onde começar a não me preocupar mais com o que as pessoas vão pensar sobre mim? Em primeiro lugar, a gente precisa entender o motivo por trás dessa preocupação. Por que será que eu me preocupo tanto? Será que é uma preocupação plausível? Você tem algum motivo real para se preocupar com isso? Você se importa porque você quer passar uma boa impressão para alguém importante? Talvez para o seu chefe, talvez para uma pessoa que você está conhecendo, um pretendente, talvez para os seus clientes, nos seus negócios. Se for isso, gente, a gente tem que ser realista, né? A gente tem que ser madura nessa questão. Estar ciente de que, tudo bem, eu posso passar uma boa impressão,
Eu posso fazer de tudo para passar uma boa impressão. Eu posso ser educada, eu posso ser gentil, eu posso ir vestida adequadamente, mas há uma grande possibilidade, em algum momento, você desapontar essa pessoa. Eu não quero dizer desapontar no sentido de, ai meu Deus, me desapontou e agora já era. Não, eu quero dizer assim, de coisas pequenas mesmo às vezes, sabe? Às vezes uma coisa que você vai falar, às vezes sei lá, às vezes a pessoa vai achar que você come demais na confraternização, às vezes a pessoa vai achar que você fala demais, às vezes a pessoa vai achar que o seu sapato tá sujo, o seu sapato não tá bonito o suficiente. É disso que eu tô falando, sabe? Mesmo que você consiga, de fato, passar uma boa impressão pra essa pessoa que você tá conhecendo, seja o seu chefe, seja o seu futuro namorado, enfim, mesmo que você consiga passar uma boa impressão, a partir do momento que essa pessoa fizer parte do seu convívio, ela vai te conhecer e ela vai descobrir, pasme, ela vai descobrir que você tem defeitos, que você é imperfeita, que você não é Pocahontas. Ela vai descobrir. E tudo bem, gente, porque a pessoa também não é perfeita. Você tá querendo agradar. Às vezes a gente quer agradar pessoas que são pessoas, são humanas, não é um Deus, sabe? Não é um anjo que é perfeito, enfim. Não é uma pessoa sem defeitos, é uma pessoa como a gente. Se você não tem um motivo forte pra isso, e for mesmo o medo de ser julgada, né? É aceitar que as pessoas vão pensar alguma coisa sobre você, sim, podem pensar. Assim, na maioria das vezes elas não vão pensar porque tá todo mundo preocupado com a própria vida, que você vai ficar sempre em 10º plano, nem é 2º plano, 10º plano, porque a pessoa tem tantos problemas, tanta coisa pra resolver, tanta coisa pra fazer, que ela não vai pensar em você o tempo inteiro. O tempo que ela vai gastar pensando em você é mínimo, comparado ao tempo da vida dela, sabe? Talvez ela pense por 1, 2 segundos e pronto, acabou. Daqui a pouco ela não vai nem lembrar da sua cara. Não vai nem lembrar quem você é. Você não é uma pessoa importantíssima. Gente, eu sei que às vezes é um pouco duro de ouvir, né? Mas a gente não é tão especial assim. Ela pode julgar uma coisa que você falou ali sem querer por 1 segundo? Ela pode, mas ela vai esquecer segundos depois. Porque a vida continua, a vida acontece, a vida dela não para. Em segundo lugar, o ideal é que a gente tenha autoconhecimento. Quando a gente tem medo do que as pessoas vão pensar, geralmente a gente tem medo de ser julgada. Quem somos nós para acharmos que a gente nunca vai ser julgada? Que mulheres perfeitas somos nós para acharmos que as pessoas não vão enxergar os nossos defeitos? Quem somos nós, gente, para pensar que as pessoas não vão enxergar os nossos defeitos? A gente precisa sentar. De verdade, a gente precisa sentar e refletir sobre nós, sobre os nossos defeitos, sobre as nossas limitações, sobre as nossas virtudes. O que a gente é boa, o que a gente precisa melhorar, o que a gente não é tão boa assim. Quando a gente tem clareza sobre os nossos defeitos e sobre as nossas qualidades, sobre no que a gente é bom, e resumindo, quando a gente tem clareza sobre o que a gente é, o que tem aqui dentro, a gente não vai se importar tanto com o que as pessoas vão pensar sobre a gente, porque quando as pessoas pensam bem sobre você, você não é uma pessoa melhor porque ela pensou bem sobre você. E quando a pessoa pensa uma coisa que não é tão agradável sobre você, você não é uma pessoa pior porque ela pensou uma coisa ruim de você. Você é o que você é e ponto, acabou. Você é você mesmo com os seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas virtudes. Você não é pior porque fulana pensou que você é uma coisa, que você é preguiçosa, que você não sabe cozinhar bem. Você não é pior. Você é isso aí mesmo. Você não é melhor porque ciclana pensou que você é muito gentil e educada e super comunicativa. Não, você é isso aí. A gente não pode se entristecer com o julgamento das pessoas, mas também a gente não pode se envaidecer com os elogios das pessoas, porque ambos os lados não vão tornar a gente uma pessoa diferente. A gente é isso aqui. As pessoas pensarem sobre você, pensarem bem ou pensarem mal, não muda quem você é. E, gente, você tem defeitos, eu tenho defeitos, nós todas temos defeitos, nós não somos mulheres
superpoderosas. Nós não somos mulheres perfeitas. Em resumo, a gente tem medo de ser julgada e por isso a gente tem medo do que as pessoas vão pensar da gente. Seja pela nossa roupa, pelo nosso exterior, pela nossa maquiagem, pelo nosso cabelo, que isso é muito normal em nós mulheres. Seja por nossas decisões, por nossas escolhas, por sair da advocacia e vender bolo, ou seja pelo nosso comportamento. E aí, em questão da nossa roupa, do nosso exterior, da nossa estética, é entender que tá tudo bem, a gente não vai agradar todo mundo mesmo, e que a gente precisa seguir o que é melhor pra gente. O segundo episódio é de que a gente tem medo das pessoas julgarem as nossas decisões, as nossas escolhas, e também a gente cai de novo na saída, na solução de que a gente precisa fazer o que é melhor pra gente. Isso não quer dizer que você não vai escutar opiniões de pessoas que você confia, de pessoas que você ama, porque feedbacks são bons pra gente melhorar e tomar melhores decisões. O outro episódio é o episódio do comportamento. É no âmbito do comportamento. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar se eu agir de tal forma, se eu me comportar de tal forma naquele momento. Óbvio que você pode aprender como se comportar da melhor forma, como ser a sua melhor versão, mas isso não quer dizer que você não vai desapontar uma pessoa ou outra. Então, esse foi o nosso episódio de hoje, nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. E também pode deixar uma sugestão de vídeo, de tema pra gente conversar aqui embaixo, tá bom? Um beijo!